Criptonita. Quem aqui já ouviu falar do Superman? Só a Carol ali? Vai falar que vocês é novinho, não. Vem com essa conversa pra cima de mim, não. Que é tudo do tempo do Clark Kent aí. Tá? Todos aqui eu creio que já ouviram falar, né, da Criptonita. E nós vamos falar 4 domingos. Primeiro, o poder do 1. Segundo domingo nós vamos falar sobre identificando a Criptonita. Terceiro domingo nós vamos falar sobre os efeitos da Criptonita. E quarto, eliminando a Criptonita. Pastor, o senhor vai trazer uma mensagem sobre o Superman? Não, irmãos. Jamais. Eita, cadê me ajudou aqui. Jamais vou fazer isso, até porque eu jamais iria fazer isso. Olha como que eu estou bonito, gente. Vocês achou que eu não ia vir preparado, né? Conseguiram, amados? Amém? Dá um pause para mim, por favor. Pause. My parents made me what I am. Amados, o que eu queria trazer com essa palavra? O tema é o poder do 1. Para vocês entenderem como uma pessoa pode fazer uma diferença muito grande. Imagine, irmão Helder, você salvando um avião. Imagine, irmão Rômulo, um estádio inteiro que poderia morrer, mas por causa da sua vida, não morreu. Amados, o super-homem, ele não é deste mundo. Vocês concordam comigo? Ele é de outro mundo e nós também não somos deste mundo. Assim como tem poderes na vida do super-homem, há poder sobre a minha vida e sobre a tua vida. Tem alguém que já está começando a entender aqui em nome de Jesus? Amados, nós vamos assistir esse filme e conhecer a história. Aleluia, hoje nós estamos numa unção aqui poderosa. Amados, há poderes sobrenaturais na vida do super-homem. E na nossa vida também há poderes sobrenaturais. É tão interessante que ele luta contra o mal, não é isso? E nós lutamos contra o quê, amados? Não é isso? Vocês estão comigo? Vamos participar só para a gente esquentar aqui, até a gente melhorar aqui, a gente trazer de volta a unção. Ele protege e liberta os oprimidos, não é isso? E qual que é a minha e a tua função? Proteger e libertar os oprimidos. Amados, é tão interessante que a força dele vem da luz do sol. E a nossa força vem da estrela da manhã que se chama Jesus. Amados, é tão interessante que apenas uma coisa que pode parar o super-homem. Alguém saberia me dizer? O quê? Eita, vocês não estão aqui. O quê? Participa comigo, amados. Por quê? É uma substância radioativa, eu estava estudando um pouquinho, e ela vem do seu planeta natal. Só que do mesmo modo, a criptonita do nosso país, do nosso mundo, ela também pode nos parar. Pastor, a criptonita, ela não apenas neutralizava o Superman, mas ela tirava as habilidades dele, tirava as forças dele. Então olha só, é tão interessante que quando ele estava exposto à criptonita, ele ficava mais fraco, e se ele continuasse exposto, ele poderia vir até a morrer. Assim não é diferente na minha vida e na tua vida. Se nós ficarmos muito expostos à nossa criptonita, nós vamos ficar fracos, nós vamos até morrer. Eu não sei se alguém está começando a entender do que eu vou falar aqui essa noite, e talvez não tenha muito glória a Deus aqui essa noite. Eita glória. Então, amados, da mesma forma, a criptonita do crente, ela pode nos deixar fraco, ela pode nos matar, assim como um só homem pode salvar um avião, pode salvar um estádio, assim também você pode salvar a tua casa, você pode salvar a tua família, você pode salvar os seus parentes. Ei, há um chamado de Deus sobre as nossas vidas. Então, amados, o que eu quero trazer com essa série de mensagens, está dando para ficar bonito aí? Tá bonito? Eu ia comprar uma camisa, mas não consegui, né, irmãos? Qual é o propósito dessa série de mensagens, amado? Primeiro, identificar. E depois, revelar qual é a nossa criptonita, Luiz. Sabe o que nos deixa fraco? Por que tem tantos casamentos à beira do divórcio? Por que tem tantas famílias que estão sendo destroçadas pelo diabo? Por que tem tantos parentes longe da presença de Deus? Por causa da nossa criptonita. Diga-me isso. Está saindo? Eita, glória. Então vou deixar ele bem aqui assim. Melhorou? Deu marketing hoje, hein, gente?
Mas a minha pergunta é, meus irmãos, irmã Luzinete, já que nós somos filhos de um Deus tão poderoso, tão incrível, por que nós não temos uma vida extraordinária, irmãos? Por que nós ainda sofremos tanto? Por que as nossas famílias ainda estão sendo destruídas, amados? Sabe, se nós somos filhos de Deus, porque a natureza divina de Deus não está plantada dentro de nós, o caráter de Deus, o amor de Deus, sabe, o perdão de Deus, sabe, a alegria, a paz que excede todo entendimento, porque ainda não é manifestada nas nossas vidas no dia a dia, porque ainda não há um poder sobrenatural sobre as nossas vidas, amados. Porque, irmãos, nós ainda não temos uma sabedoria divina, conhecimento, pureza, criatividade. Porque, amados, se essas qualidades não estão sendo, sabe, manifestadas, alguma coisa está errada e não é em Deus. A minha pergunta é, será que há uma diferença entre o povo de Deus e o povo lá de fora? Quando as pessoas olham para nós, elas conseguem ver que nós somos mais abençoados, mais santos, mais retos, mais justos, menos invejosos. Será que se nós somos filhos de Deus, quando as pessoas olham para os nossos casamentos, há menos divórcio dentro da igreja do que fora da igreja, amados? Amados, eu estava orando tanto por essa palavra, e hoje quando foi à tarde, antes de nós virmos 5 e pouco, que nós íamos vir mais cedo, o Espírito Santo falou assim, ó, eu não vou encher a igreja do jeito que ela está todos os domingos. Eu vou trazer somente aqueles que eu quero falar. E é muito interessante, irmão, quando deu 5h20, o irmão José chegou lá e falou assim, pastor, cadê o pessoal? E só estava 2 irmãzinhas. Deus abençoe suas vidas, minhas irmãs. E aí, amados, daqui a pouco deu 6 horas, apareceu só alguns. Aí o irmão José falou assim, e agora, pastor? Vamos embora. E aí, amados, sabe o que eu aprendo com tudo isso? Talvez você fale assim, poxa, se aquele irmão tivesse aqui, essa palavra seria como uma flecha. Não, Deus trouxe você aqui para falar essa palavra ao teu coração. A minha pergunta é, se nós somos seguidores de Jesus, por que, irmãos, nós não brilhamos como a luz que o Senhor fala, que nós somos luz deste mundo e sal? Sabe? Será que as pessoas olham para o meu casamento e falam assim, o casamento dele é abençoado? Sabe, será que quando ele olha para os nossos filhos, ele fala assim, nossos filhos do Rômulo são mais educados do que os filhos daqueles que são lá do mundo? São mais saudáveis, são mais tementes a Deus? Será que hoje quando as pessoas olham para nós, falam assim, nossa, ele tem tanta abundância de recursos, as coisas estão sobrando na casa deles? Será que nós conseguimos suprir as necessidades uns dos outros e ainda ter o prazer de evangelizar as pessoas? Por que, pastor, o senhor está falando isso? Porque, irmãos, os primeiros discípulos de Jesus, vai dizer em Atos 17:6, você não precisa abrir, mas o irmão José aqui ele vai me ajudar, vai preparando. Diz que aqueles homens estavam causando alvoroço por onde eles passavam. Quando eles chegavam, a presença de Deus chegava. Quando eles chegavam, a santidade de Deus chegava. Quando eles chegavam, a justiça de Deus chegava. Vai dizer, irmãos, que eles pegavam o lenço de Pedro, levavam para casa e as pessoas eram curadas. A Bíblia vai dizer lá em Atos 4, 33, 34, que grandiosa graça estava sobre todos eles, e não havia ninguém necessitado. Será que se eu perguntasse aqui hoje, haveria alguém necessitado? Porque se nós somos um corpo, nós somos uma família, nós somos filhos de Deus, não pode haver ninguém necessitado, amados. Amadas, as pessoas olhavam para aqueles crentes como super-homens, super mulheres, porque eles eliminavam as doenças, eles oravam, as enfermidades batiam em retirada, os demônios tinham que bater em retirada, amados. E não era por causa de todo mundo, mas era por causa de um crente que estava na presença. Porque eu estou falando, o poder de uma pessoa pode fazer muita diferença. Hoje nós temos casamentos destruídos porque um não tem feito a diferença.
Famílias destruídas porque um não faz a diferença, amados. Eu esqueci meu lencinho, não sei aonde. Está na bolsa para mim, irmã, por favor. Que hoje eu acho que eu vou transpirar aqui. Está na bolsa, eu acho. E aí eu repito a minha pergunta, irmãos. Será que o nosso estilo de vida é diferente do estilo de vida da sociedade que nós vivemos? Será que a nossa vida brilha tão forte que as pessoas lá fora conseguem ver uma luz diferente? Algo diferente? Poxa, Luizão, justo hoje, né? O primeiro dia assim que o pastor vai pregar e você ouve logo uma palavra. Mas é para você aprender o que Deus quer te usar nesse lugar. Amados, vai dizer em 1 João 4,17. E João fala assim, ó, porque neste mundo nós somos como Ele. O que João estava querendo dizer é que nós não seremos como Ele, Jesus, mas que nós já somos. Então está na hora de nós começarmos a brilhar, amados. Está na hora de nós assumirmos o nosso papel como servos e servas de Deus. Está na hora de nós pararmos de pegar o troco a mais e querer levar para casa, de desejar o mal para o próximo. Está na hora da gente ser mais justo que as pessoas lá fora. Está na hora da gente causar impacto na nossa casa, na nossa família. Pô, pastor, o senhor está sonhando? Eu não estou sonhando, amados. É a Bíblia que diz isso. Vai dizer ainda em 2 Pedro 1,4, diz assim, ó, dessa maneira Ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Irmãos, eu e você devemos fugir da cobiça, das coisas erradas, de querer passar a perna no outro, de querer se dar melhor que o outro. Ei, pastor, mas ele está se dando melhor. Deixa, que Deus que vai te justificar. Tem alguém aqui comigo aqui? Amém? Eita Deus, não volto mais, pastor. Volta em nome de Jesus. Muitas pessoas dizem, não há diferença entre o cristão e o mundo. Eu quero declarar, há diferença sim. Eu e você seremos diferentes, seremos sal, seremos luz. Nós teremos mais amor para demonstrar do que eles, amados. Porque eu e você fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então, amados, nós não podemos deixar essa heresia entrar dentro da igreja, que nós não somos diferentes do mundo. Nós somos sim, mas nós temos que praticar. Porque se nós não formos, tem duas coisas que podem causar os problemas dentro da igreja e na nossa vida. A primeira é que diminui o que Deus fez por nós através de Cristo. E a segunda é que anula as promessas de Deus. Se nós não somos diferentes, algo não vai acontecer na nossa vida, que são as promessas de Deus. Mas como os filhos de Deus, eu quero declarar, levante a tua mão por favor. Eu quero declarar, a partir de hoje nós vamos manifestar o caráter, a transformação, o amor incondicional, a alegria. As pessoas vão perceber a paz que excede todo entendimento, um poder sobrenatural sobre as nossas vidas. Nós vamos ter um conhecimento acima da média. Nós teremos uma revelação sensível ao Espírito Santo de Deus, amados. E eu quero declarar para você, é através de você o poder do um. Não espere o teu esposo, não espere a tua esposa, não espere os teus pais, não espere os teus filhos, não espere os teus parentes. Comece por você. Porque uma coisa eu sonho, amados, que seja feita na terra como é no céu. Está na hora da gente começar a viver o sobrenatural de Deus, viver os banquetes de Deus para as nossas vidas. Pastor, mas eu tenho passado luta. Sim, é só para forjar o caráter de Deus nas nossas vidas. É só para a gente ficar mais sensível à voz de Deus. 1 Coríntios 11:28 diz assim: examine-se cada um a si mesmo. É o tema que é o texto que a gente usa na ceia. Olha só. Então cada um coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. 1 Coríntios 11:28-32. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo.
Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Texto que nós usamos todo o primeiro domingo do mês. Algo estava errado naquela igreja, amados. Algo estava sendo tratado de forma errada naquela igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou falando só nós, mas é a família do Senhor. E aí, amados, uma coisa que nós aprendemos, teve 3 consequências ali por causa do pecado, por causa do erro. A primeira delas, eles estavam fracos. A segunda delas, eles estavam doentes. E a terceira, muitos estavam morrendo fisicamente. Amados, fraqueza quer dizer falta de força ou ser impotente. Eles estavam impotentes porque eles tinham chamado para ser criados à imagem e semelhança de Deus, para adorar a Deus, mas eles estavam fugindo do propósito. Eu não estou falando aqui para você sorrir para todo mundo, mas o que eu quero dizer é que tem que haver uma unidade. Tem que haver uma comunhão, amados. Porque senão Deus não habita com poder. Se um casal estiver dividido, irmão, você chega na casa, você percebe. Se uma igreja estiver dividida, você chega na igreja e percebe. Se um exército estiver dividido, não vence. E aí vamos voltar a falar sobre o super-homem. A criptonita era tão perigosa, irmãos, que além de tirar a força do super-homem, deixava ele muito fraco. E aí, se ele continuasse exposto, ele poderia morrer. E é isso que Paulo está falando aqui nesse texto, amados. Ele está falando aqui da igreja de Coríntios. Está entendendo? E muitas das vezes nós estamos assim porque nós não queremos tratar o pecado. E eu não posso tratar o seu pecado, eu só posso tratar o meu. Mas se cada um, o poder do um, individualmente acertar a sua vida com Deus, a igreja não vai ficar só nesse tamanho. A igreja vai crescer, ela vai alcançar as nossas casas, as nossas famílias, os nossos vizinhos, os nossos parentes. Mas precisa de cada um fazer a sua parte. Por isso que eu falei que hoje não tinha muito glória a Deus. Olha só, Salmo 32, 3 e 4. Olha o que o salmista Davi conta no Salmo. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e minhas forças foram se... Achou? Isso, agora eu já estou no 4. E minhas forças foram se esgotando com o tempo de seca. Aqui está um pouquinho diferente. O meu humor se tornou em sequidão. Enquanto Davi estava escondendo o pecado, ele estava gemendo. Assim, amados, são famílias hoje, a igreja hoje. Se um estiver escondendo o pecado, toda a família perece, toda a igreja perece. Por isso o poder do um. O pecado pode fazer com o crente a mesma coisa que a criptonita faz com o super-homem. Deixar fraco, enfraquecer e ir até a ponto de morrer. Pastor, o senhor está querendo dizer que todo pecado é coisa de Satanás? Não estou dizendo isso, irmãos. Não estou falando isso, pelo contrário. Eu creio na palavra disso, tem dificuldades que não é consequência do pecado. Mas a maioria delas são consequência dos nossos pecados. Ah, pastor, então me diz na palavra, eu vou falar para você. A mulher que havia indrópita. Jesus orou para curar ela ou para expulsar o demônio, um espírito de enfermidade? Um espírito de enfermidade. E aí ela confessa. O que eu estou querendo dizer com tudo isso, irmãos? Não tem como negar que o pecado é o que tem destruído as nossas famílias. Ei, Deus vai te confrontar aqui essa noite como me confrontou. Você precisa resolver o seu pecado diante de Deus. Você precisa confessar, você precisa se arrepender, você precisa se ajustar diante de Deus. Eu não sou nenhum profeta que fica revelando o CPF, mas uma coisa eu sei da Bíblia, ela nos confronta para que nós sabemos aquilo que deve ser confessado. Às vezes nós queremos que o nosso casamento seja próspero, que nossa vida financeira seja próspera, que não venhamos ter enfermidades, dificuldades, mas aí no fundo nós temos alguns pecados que estão escondidos.
E aí nós vamos escondendo. E o diabo vai só dando risada. E o Espírito Santo está falando assim, ó, confessa, eu estou doidinho para te perdoar. Assume. Conserta a tua vida. E aí eu louvo a Deus pela vida do Luiz. E não teve vergonha quando o irmão aqui perguntou, tem alguém que quer aceitar? Ele não pensou duas vezes. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, eu não posso sozinho, eu sou pecador, mas eu estou aqui. E muitas das vezes nós queremos ser crente forte, sabe? O pastor já me conhece há muito tempo, o obreiro já me conhece. Irmãos, é você e Deus, é o poder do Nós precisamos entender, amados, o que significa discernir o corpo. 1 Coríntios 11, 28 a 31. Eu acabei de ler, nós vamos ler rapidinho de novo. Diz assim, ó: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, olha só, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos, doentes e vários que já dormiram, que morreram. Você está entendendo? Por causa do pecado, essa igreja estava fraca, doente e muitos já tinham morridos. Pastor, mas Paulo está discutindo a ceia, sim. Mas ele está querendo dizer que cada um individualmente deve examinar-se a si mesmo. E se você não percebeu, eu não estou aqui para apontar o seu pecado, até porque me considero o maior pecador daqui. Até porque eu preciso melhorar muito. Mas o que eu estou querendo trazer essa primeira palavra é para que haja uma reflexão sobre a tua vida. Sabe, para que haja um entendimento. Sabe, para que você possa discernir que por causa de você, a tua família pode prosperar, realizar os sonhos, as portas abertas, sabe, os projetos sendo realizados. Mas por causa de você, a nossa família pode ser também destruída. O nosso casamento pode haver um divórcio. A nossa parentela pode ir toda de rio abaixo. Está entendendo a importância e o poder do? Talvez você entrou aqui, mas eu tenho orado tanto a Deus. Mas será que a minha e a tua oração não está sendo de forma errada? Senhor, abre as portas. Me abençoa financeiramente. Abençoa dessa forma, me cura dessa enfermidade. Mas será que não há algo que nós precisamos confessar verdadeiramente a Deus? Esses dias uma irmã, ela falou, pastor, eu estou crendo que Deus vai trabalhar na vida do meu esposo. Eu falei, vai. E aí eu não queria falar o Espírito Santo, fala para ela, senão eu vou te cobrar. E eu estava saindo, fala para ela, senão Deus vai te cobrar. E aí eu tive que voltar, eu falei assim, irmã, Deus já falou que vai libertar e curar o seu marido. Só que Ele não vai fazer enquanto você não entregar a sua vida totalmente ao Senhor. Aí ela olhou assim, mas por quê? Eu falei assim, enquanto Deus não trabalhar na sua vida, Ele não consegue trabalhar na vida do seu esposo. Muitas das vezes nós queremos que trabalhe nos nossos, mas nós ainda não permitimos o Senhor trabalhar em nós. Vou mais um caso. Irmão José, abre aí que agora não precisa ler. Josué capítulo 6, 17 a 19. Um caso bem conhecido, irmãos. O caso de Acã. Irmãos, os israelitas são exemplo para nós. Sabe? Na época de Josué é muito interessante que eles tinham acabado de derrubar as muralhas. Sabe? E aí agora eles atravessaram o Jordão. 6, versículo 17 a 19. E eles marcharam em direção a Jericó. Foi tudo bem. Ali Deus mostrou a grande força, eles conseguiram, deram 7 voltas, o muro caiu. Só que olha só, irmãos. Porém a cidade... É que essa versão aí está diferente, por isso, amados. Eu quero NVI. A cidade, com tudo o que nela existe, será consagrada ao Senhor para a destruição. Olha só, eles tinham destruído a cidade. Somente a prostituta Raabe e todos os que estavam com ela em sua casa serão poupados. Pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas. Fique o quê? Fique o quê? Longe das coisas consagradas. Não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição ao acampamento de Israel. E toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem e deverão ser levados para o tesouro. Olha só, amados, o dia do ataque chegou, os israelitas foram invencíveis,
destruíram tudo que havia naquela cidade. É muito interessante que, de uma forma sobrenatural, poderosa, eles queimaram tudo, sabe? E é tão interessante que aquela era uma das cidades fortificadas, amados. Eles tinham havido espiado aquela cidade por Moisés, lembra? Josué e Caleb. Não, Deus não vai dar sim, porque ele já prometeu e Deus deu. Só que olha agora, Josué 7, versículo 1. Põe aí, irmão José. Olha aí, irmãos, eu quero que você aprenda aqui. Josué 7, 1. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Vocês estão entendendo que o texto não fala assim que a ira do Senhor se apossou sobre Acã? Mas se apossou sobre quem? Mas pastor, foi Acã que pecou, foi Acã que pegou o que não era para pegar. E como que Deus agora declara a maldição sobre Israel? O poder do... Você está entendendo como a tua vida faz diferença dentro da tua casa? Como a tua vida faz diferença dentro dessa igreja? Para que ela cresça, para que ela prospere? Tem alguém aqui que está entendendo aqui? Porque muitas das vezes a nossa casa não prospera, porque muitas das vezes a igreja não prospera, porque muitas das vezes as pessoas que estão perto de nós não prosperam, porque muitas das vezes nós agimos como Acã, amados. Deus falou assim, não mexe nada, porque tudo é do Senhor. Como que pode isso, irmãos? E olha o que diz o versículos 4 e 5 do capítulo 7. Por isso cerca de 3.000 homens atacaram a cidade. Olha só, eles não obedeceram. Mas os homens de Ai o puseram em fuga, chegando a matar quantos? 36 deles. E eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso o povo desanimou-se completamente. Por causa de uma atitude, 36 homens, chefe de família, sacerdote do lar, morreram. Por causa de um que errou, 36 pais de família morreram. Vocês estão vendo ali, ó? Chegando a matar quantos? Tem alguém aqui que está entendendo o que eu estou querendo dizer? Pastor, essa palavra é muito dura, mas ela é muito verdadeira para as nossas vidas. Se você quer prosperidade sobre a tua vida, sobre a vida dessa igreja, nós precisamos individualmente acertar a nossa vida com Deus. Talvez você chegou aqui, pô, esta semana aí o pastor postou que vai Kryptonita. Eu acho que ele vai falar que nós vamos fazer igual Superman, nós vamos destruir tudo, nós vamos pegar os ônibus, vamos jogar longe, pegar os aviões. Aí Deus esta noite mais uma vez está dando umas chulapada de novo. E é tão interessante que a nação ficou agora com medo. Por causa do pecado de uma pessoa, morre 36 e a nação agora está com medo, amados. E aí o que eu faço, pastor? E é isso que eu queria trazer aqui, olha só agora os versículos 10 a 12. O Senhor disse a Josué: levanta-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei. Apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir os inimigos. Fogem deles porque se tornam merecedores da sua destruição. Eu não estarei mais com vocês, se não destruir do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Amados, olha só, Josué, Senhor, o negócio está estreito aqui, nós perdemos, está todo mundo com medo. Ei, você está prostrado por quê? Só resolve o problema. Ei, quero declarar sobre a tua casa. O Senhor esta noite está mostrando para você resolver o problema do teu casamento, dos teus filhos, dos teus maridos, dos teus esposos, dos teus parentes, da tua casa, da igreja que você congrega. Então resolve o problema. Amados, Deus não diz assim, há um homem entre vocês que pecou. Mas Ele diz no texto que vocês acabaram de ler, Israel pecou. Eu queria dizer para você, talvez você entrou aqui e falou assim, pastor, eu só vou lá aos domingos uma vez a cada 3 semanas, 1 mês, 2 meses, ou eu venho só aos domingos, eu não sou importante para essa igreja. Eu quero dizer para você, você é importante para essa igreja, você é especial para essa igreja, você é importante para Jesus, você é importante para nós, porque a tua vida vai fazer diferença neste lugar.
Só que eu não quero que você faça a diferença pelo lado negativo. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para você cumprir o propósito, os planos de Deus para a tua vida. E você cumprindo os planos de Deus, Deus vai honrar você, a sua casa, e vai honrar essa igreja. Às vezes a gente fica, eu só vou lá de vez em quando, eu nem me considero membro. Para com isso. Nós amamos você. Você é especial, é importante para nós. Imagine para aquele que deu a vida por você. Pastor, o Senhor está querendo arrancar o problema? Não, amados. Cada um tem que resolver a sua vida com Deus. Eu preciso resolver a minha vida com Deus. Vou dar um testemunho aqui. Sábado eu estava jogando, e um rapaz veio para me dar uma entrada assim bem forte, moço. Eu consegui pular, senão acho que tinha quebrado a minha perna. E depois ele veio ainda, o Helder está aqui testemunha, né? Meio que quase cuspiu em mim. E era crente, gente, olha só, imagina se não fosse. Mas o menino 10. Só que naquele fervor, eu já levantei. E aí ele veio para cima, eu só virei, né? Mas aí quase deu um problema, foi? E aí acabou o jogo, é tão interessante, que algumas pessoas do nosso time foi querer tirar essa situação. Eu falei, jamais. Eu fui lá, conversei com ele, eu pedi perdão para ele. E aí nós se abraçamos, e a pessoa que era do nosso time queria continuar brigando. Eu falei, eu que sofri a penalidade aqui. O que eu estou querendo dizer com esse testemunho, amados? Nós não podemos ser causadores de briga, de problemas. Pelo contrário, nós temos que ser a solução. Talvez você tenha passado dias difíceis, porque Deus te chamou para ser cabeça e não cauda. E cabeça, muitas das vezes, tem que tomar certas decisões que não é fácil. A gente precisa enfrentar sérios problemas que quando nós éramos jovens, os homens casados e as mulheres aqui, nós não precisávamos. Os adolescentes que estão começando a crescer, amadurecer, tem que tomar certas decisões que até ontem não estavam acostumados. E essa é a vida. Vou falar como os outros domingos, a vida não é fácil. Mas eu sei de uma coisa, se ela for vivida com Jesus, ela se torna leve. Então não sei como que está a sua casa, como que está a sua vida. Com Deus, o que você precisa resolver? Mas eu quero dizer para você, resolva. O primeiro a ganhar é você. O primeiro a ganhar é a sua família, seu casamento, seus filhos, seus pais, seus parentes, a sua igreja. Pastor, hoje faltou alguns, mas está bonito. Eu creio que tem muitas almas para nós ganhar. E eu estou falando de milhares, e milhares, e milhares, e milhares de almas. Sabe o que o diabo tenta fazer conosco? Nos lembrar do nosso. E sabe o que Jesus fez na cruz? Nos lembrar do nosso futuro, que é na presença dele. E aí eu estou finalizando. 1 Coríntios 5:6. As próximas vão ser um pouquinho mais leves. Diz assim: vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada. As mulheres aqui sabem do que a gente está falando. Um pouquinho a mais de fermento pode estragar todo um bolo. Então, amados, fermento, ela é uma substância que se espalha por toda a massa. Só que, como no caso de Acã, a comunidade inteira foi afetada. No caso da igreja de Coríntios, a igreja toda foi afetada. Quando eu comecei a pensar nesse aspecto, nessa palavra, o poder do um, eu confesso que eu fiquei um pouco triste. Como assim, pastor? Eu fiquei pensando, nossa, as ações do outro podem afetar na minha vida. As ações do Júlio podem afetar na minha casa. Aí eu fiquei pensando, as minhas ações podem afetar na vida do Maurício. Mas do outro lado o Espírito Santo soprou assim: sim. Se você tiver um pecado, sim. Se você tiver errado, sim. Mas se você se arrependeu, o Espírito Santo falou assim:
as bênçãos de Deus vão alcançar a casa deles. A paz de Deus vai alcançar o casamento dele. A prosperidade vai alcançar a vida dele. E aí eu entendi, amados, não pelo lado negativo, mas eu entendi pelo lado positivo, que eu posso começar por mim, a fazer a diferença na minha casa, mas na tua casa também. A fazer a diferença na minha casa, mas na igreja. Cristo vive em nós também. E aí eu quero declarar sobre a tua vida. A tua vida vai fazer a diferença na tua casa e na minha casa, vai abençoar a tua casa e vai abençoar a igreja do Senhor também. Então vou começar por mim. Eu vou começar por mim. Quando eu lembro de Elias, irmãos, por causa de Elias, Deus abençoou Israel. Vai dizer que Elias declara seca, não ia chover. Mas é tão interessante que Deus não só sustenta Elias, mas sustenta Israel também. O que eu aprendo com tudo isso? Por causa da vida de Elias. Elias ora e a chuva desce. E o povo de Israel é abençoado. E eu quero profetizar isso sobre a tua vida. Através de você, a sua casa vai ser abençoada. Através de você, a sua parentela vai ser abençoada. Através da sua oração, esta igreja vai prosperar para a glória do nome do Senhor. E aí eu fiquei me perguntando, que legado eu quero deixar para a próxima geração? A próxima geração está ali, que vai estar aqui ministrando, louvando, servindo na porta, servindo lá atrás, evangelizando nas casas de Cristo, nas nossas células. E aí a minha pergunta para mim e para você, quando os pequenos olham para nós, qual é o legado que nós estamos deixando? Uma vida cheia de pecado e não tem conserto? Uma pessoa que é humilde, reconhece, pede perdão e reconcilia, acerta a vida com Deus e é um canal de bênção na vida das pessoas. Porque quando eu olho para Atos 2, 42 a 47, a igreja primitiva, irmãos, vai dizer que todos estavam juntos. Havia tudo em comum. Eles partilhavam o pão de casa em casa. Eles se reuniam num templo, mas também se reuniam Então não tinha um povo e outro povo. Todos eram um só. Será que não está na hora da gente despertar? Terça-feira nós tivemos uma casa de Cristo, uma célula. Eu não posso falar assim, melhor porque virão melhores. Mas foi uma das melhores. E parecia tinha que ter umas bacias, né? Todo mundo chorando. Primeiro pela presença, pela palavra, mas pelo compartilhar. E ali eu creio que muitas vidas foram curadas para a glória de Deus. Então você que ainda está resistindo, se você quer mudar a sua vida, a casa que você mora, os seus familiares, pastor, já oro tanto por eles para eles se alcançarem, mas você já está numa casa de Cristo, numa célula? Você já pensou em abrir a sua casa? Porque eu não preciso começar pelo monte, eu preciso começar por... Nós começamos com uma casa. Hoje temos 6 casas. Mas até o final do ano nós podemos chegar a 10, 15, 20, vai depender de um. Tá, meus irmãos ali terminaram. Eu fiquei esses dias orando a Deus, falei, o que eles estão perdendo, gente? Eles estão pensando ainda do que já estão preparados, estão pensando o quê? Tá? Não, eu vou acertar. Quando você acertar, Jesus já voltou. Não, eu vou casar. E eu falo para os jovens, quando eu casar, eu sirvo a Deus. Ei, Jesus já voltou. Não, eu vou confessar o meu pecado. Não, aí Jesus já voltou, já era. Se coloca de pé. Irmão José, João 17, 20 a 23. A gente precisa compreender o que é o poder da unidade do um, amados. João 17, 20 a 23 diz assim, ó. Jesus orando, olha só. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim. Quem são esses? Nós agora.
por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Achou aí, irmão? Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam assim como nós somos, e eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste como igualmente me amaste. Você vai ver, a oração de Jesus não é para a gente ser vários, é para a gente ser um. Você precisa entender uma coisa. Eu aprendi algo que tem me feito prosperar. Uma frase que eu aprendi: patrocine e participe daquilo que Deus está abençoando e você será abençoado. E uma das coisas que Deus está fazendo nesse ministério são as nossas casas de Cristo, as nossas células. E aí tem irmãos que acaba a célula e já está pensando na próxima. Isso é gostoso. E aí, amados, o que eu aprendo aqui, eu vou para o final. A missão minha e tua que Jesus orou para que nós cumpríssemos, é que quando, Luiz, eu e você somos um, sabe aquele café que nós marcamos? Quando nós estivermos ali unidos, as pessoas vão olhar para nós e falar assim: mas ontem eles não eram nada e nem ninguém, e agora eles vão olhar, vai haver uma unidade, e eles vão olhar e falar: mas isso tem algo diferente. E aí as pessoas, quando começam a ver algo diferente, elas querem para elas. E é isso que Deus quer fazer com a nossa igreja. Ele não quer usar só os irmãos que eu orei aqui por eles, Ele quer usar cada um de vocês para a glória do nome dEle. E amados, se você entender o que Jesus orou no Pentecoste, olha só, o mesmo aconteceu com os discípulos. Vai dizer, irmãos, que cerca de 500 estavam reunidos, mas só 120 permaneceram firmes. Eu quero dizer para você, não faça como esses 380. Não retroceda, porque vai dizer o texto que esses 120 que permaneceram juntos, unidos, orando, fazendo a vontade de Deus, o Espírito Santo veio naquele dia como um Pentecoste com línguas de fogo, e eles falaram novas línguas. Vai dizer que Pedro agora começa a pregar e quase 3.000 almas se convertem. Eu estou dizendo para você, não fique como os 380 que vai ficar para trás. Entre naqueles 120 que Deus vai te usar para a glória do nome dEle. E aí eu concluo. A nossa missão não é eu aqui aparecer, mas é nós sermos um. E aí, amado, pense bem. Quando Israel era um, Jericó caiu muito rápido. Mas quando Israel estava sendo vários, eles foram derrotados por causa de um. Tem alguém aqui que está entendendo aqui, vai sair daqui essa noite? Por favor, em nome de Jesus. O que impedia eles de serem um, pastor? O pecado. E aí eu quero declarar isso sobre a tua vida. Por favor, a partir de hoje, não deixe o pecado atrapalhar a sua comunhão com Deus. Não deixe o pecado fazer você praticar as coisas que você praticava antes. Mas a partir de hoje, elimine o pecado. Peça ajuda ao Espírito Santo de Deus. Procure um irmão aí, um líder, sabe, para compartilhar, para orar junto. Pode ter certeza que você vai ter pessoas caminhando do seu lado. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. O pecado de Acã foi pegar algumas coisas consagradas. Eu não sei o que Deus está te pedindo aqui essa noite. Como eu falei, poderia estar outros irmãos aqui, mas Deus trouxe você aqui essa noite, porque Ele quer abençoar o seu casamento. Ele quer abençoar a vida dos seus filhos. Feche seus olhos. Não olha para mim não. Concentra no Senhor. Ele quer abençoar a tua casa. Ele quer abençoar o local que você trabalha. Ele quer abençoar a tua igreja através de você. Eu não sei o que Deus está te confrontando essa noite, mas de uma coisa eu tenho certeza, que se você confessar, Ele vai te ajudar, e você vai cantar o hino da vitória. Pai, no nome de Jesus eu creio, Senhor, que o poder do um está entrando essa noite na vida da tua igreja, na vida de cada membro, de cada família, de cada homem, de cada mulher, de cada criança, de cada jovem, de cada adolescente.
E individualmente nós vamos consertar a nossa vida contigo. E o Senhor vai nos abençoar, primeiro individualmente, depois coletivamente. E eu declaro em nome de Jesus, Senhor, nós sendo libertos de todo o pecado, de toda amarra do inimigo, de todo lamaçal, e assim fazendo a tua vontade, voando voos longes e longos para a tua glória, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Pastor, eu precisava